Bom dia, alguns eu já disse oi, outros não. Vocês vão perceber que hoje eu estou um pouco com a garganta estranha, tá? Ontem fiz um trabalho de lixar uma pintura e o pó meio que complicou um pouco, tá? Mas nada que não melhore, né? Bom, hoje é um domingo de ceia, um domingo que nós celebramos a ceia do Senhor em sua memória, né? Na memória de Cristo. Mas também é um domingo que nós usamos para ouvir a palavra de Deus, para aprender, para estudar a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. E talvez hoje a mensagem que eu tenha para todos vocês, para nós, seja um tanto pesada para alguns, ou até alguns a considerem como uma acusação. Mas eu quero pedir para você, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Olha para dentro de você mesmo. Essa mensagem, ela é profunda, é para mim também, mas é importante a gente olhar para nós mesmos. Como tem uma pessoa aqui de dentro que diz assim, que quando vem para ouvir uma mensagem, traz a enxada, não a pá. Qual é o significado disso, né? Com a pá você joga, né? Você joga para fora, joga nos outros. A enxada você puxa para si mesmo. Então é nesse sentido que nós devemos meditar sobre essa mensagem de hoje. E o próprio Davi, no Salmo 39, ele pede a Deus, finalizando o Salmo, lá o versículo 23 e 24, ele diz assim: sonda, Senhor, o meu coração, olha para mim, olha os meus preceitos, as minhas feridas, as minhas dores, tudo que tem no meu coração, e olha se tem alguma coisa errada. Vê se tem alguma coisa errada e me indica, me dá a direção certa, me mostra o caminho segundo a tua vontade. Mas qual é esse tema então, tão assim pesado como eu tenho dito, né? O tema que eu quero falar hoje é de volta à escravidão do pecado. De volta à escravidão do pecado. Como? Será que é possível isso? Abre a Bíblia em Romanos capítulo 6 e vamos ler aí do versos 15 ao 23. Se você não tem a Bíblia, tem no projetor aí. Então, Romanos 6, do 15 ao 23. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês oferecem a alguém para se obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar novamente. Senhor Jesus, queremos te louvar, ó Pai, te agradecer por esta manhã, por essa oportunidade, ó Pai, de ouvir da tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da tua palavra, Deus. Que o teu Espírito Santo, Senhor, ministre os nossos corações, como foi cantado agora há pouco, a começar por mim, a quebrantar o meu coração primeiramente. Que o Senhor nos conduza, Pai, através do teu Espírito Santo. Enche esse lugar, enche as pessoas, Pai, que a gente esqueça as preocupações e os problemas nesse momento, Pai. E usa a mim, Senhor, como um instrumento em tuas mãos para ministrar as tuas palavras, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém. Então, em nenhum lugar a Bíblia esconde a miséria do homem. A palavra de Deus deixa clara qual é a posição do homem longe de Deus. Ele está morto em seus próprios delitos e pecados. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve claramente: vocês estavam mortos em vossas ofensas e pecados. Conforme diz em Efésios capítulo 2, 1 e 2. Efésios capítulo 2, 1 e 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então Paulo, ele dá um panorama aqui do que estava acontecendo com aquelas pessoas lá em Efésios. Estavam mortos em seus delitos e pecados. E Paulo continua em Efésios, aí ele no versículo 8, ele diz assim: mas pela graça sois salvos. Mas pela graça são salvos. E isso não diminui o problema. Não diminui o problema do pecado. Porque quem nos liberta do pecado é a graça de Deus. É a graça de Jesus Cristo que nos liberta do pecado. Mas por que de volta à escravidão do pecado? Volta lá em Romanos, no versículo 15, 6:15. O que diz aí no versículo 15? Paulo diz assim: então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Veja bem, o que eu disse, o pecado não foi diminuído em nada, o pecado continua, mas agora estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Então, vamos continuar pecando porque estamos debaixo da graça? O pecado existe, o pecado continua. No versículo 16, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mesmo eu tendo a graça de Deus, eu preciso fazer uma escolha. Eu preciso decidir se eu vou continuar obedecendo ou me tornando escravo do pecado ou a justiça de Deus. É uma escolha. A graça perdoa o meu pecado, mas eu preciso fazer uma escolha. Do que somos escravos? Perceba que Paulo utiliza a morte para explicar a nossa alienação diante de Deus. Ele não utiliza a figura de um doente em estado grave, nem mesmo de alguém inconsciente que está em coma. Ele utiliza a figura de um cadáver. Por quê? Porque o pecado deixou o homem morto diante de Deus. Morto. Então, Paulo aqui, na verdade, ele diz que o pecado matou o homem diante de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A morte é o estado mais miserável que o homem conhece. Um morto não pode fazer coisa alguma. Ele não reage a nada. As pessoas prestam homenagem a ele, choram sobre seu caixão, prometem sentir a sua falta, mas ele não se compadece. Um morto não se emociona com nenhuma dessas homenagens, e nem com o choro das pessoas. Por quê? Porque está sem vida, porque está morto, não reage. Então esse é o pior estado, o homem, quando ele está morto, ele é uma espécie de nada, simplesmente vai virar pó, não existe mais. É interessante, né? Porque Deus continua sendo Deus, o universo continua sendo o universo, a terra continua sendo a terra, e tudo mais, o homem chega ao final e vira pó novamente. Então no versículo 17, Paulo faz uma observação muito importante. Ele diz: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Mas graças a Deus que foi ouvido essa mensagem, que foi entendido essa mensagem de ensino. Qual é esse ensino que Paulo se refere? É a obediência pela fé, não pela lei. A obediência pela fé é que Paulo está explicando que a obediência vem pela fé e não pela lei. Quando Paulo fala da justiça, não é da nossa própria justiça.
como diz em Romanos 3:10, como está escrito, nenhum justo, nenhum sequer. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas Paulo aqui está falando da justiça que vem pela fé em Cristo. A justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. E então até aqui Paulo se refere à morte espiritual, à velha vida. A vida que antes eles levavam, o povo, aquela igreja de Éfeso, né? É disso que Paulo está falando. E aí Paulo completa no versículo 19, diz assim, falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do corpo de vocês à escravidão, e à impureza e à maldade que leva à maldade, agora ofereçam-nos em escravidão à justiça que leva à santidade. Aqui há um contraponto. Oferecer o corpo ao pecado, às coisas ruins, à maldade, é uma escravidão. Oferecer o corpo à escravidão à justiça, se tornar escravos da justiça de Deus, como Paulo diz aqui, leva à santidade. Então é dessa justiça que Paulo está falando. Mas o que a gente entende hoje por justiça? A justiça que eu faço por mim mesmo? A justiça dos homens? A justiça humana? Como é que a gente exerce a nossa própria justiça? Qual é a justiça que me leva à santidade? Será que o meu certo e errado realmente é certo ou é errado? Hoje está tão difícil, você conversa com as pessoas e fica tão difícil de compreender e entender o que é certo e o que é errado. Parece que não há mais uma direção, uma diretriz. Os princípios que aprendemos sobre família, sobre educação, sobre cuidados, sobre honestidade, sobre muitas coisas, não fazem muita diferença hoje. Parece que essa justiça não existe mais, hoje tudo pode, né? Qualquer um tem a sua própria justiça. Mas aqui Paulo deixa claro que é da justiça de Deus, que é a justiça pela fé em Cristo. É essa justiça que nós temos que buscar. Então eu devo ser um novo homem. Esse texto fala exatamente isso, um novo homem. A minha fé em Cristo me torna justo, porque Ele me justificou os meus pecados na cruz. E é nisso que eu creio. Eu sou uma nova vida. E esta nova vida, que não é mais a morte, mas sim uma nova vida, agora me justifica pela fé e me dá o entendimento que me leva a crer que eu devo seguir e obedecer o Evangelho de Cristo. Então eu não obedeço o Evangelho porque eu sou justo, porque eu sou capaz, porque eu entendo o conhecimento. Eu obedeço o Evangelho de Cristo porque eu compreendi que a justiça vem pela fé e não pela lei. Eu compreendi que a minha carne é fraca e que eu não sou capaz. Eu compreendi que a minha vida depende de Cristo. É por isso que eu tenho esse desejo no coração de querer seguir o Evangelho. Mas muitas vezes eu não consigo. Muitas vezes eu volto à escravidão do pecado. Por quê? Por que eu volto à escravidão do pecado? Porque me falta fé. Falta fé. E quando falta fé, eu quero fazer as coisas por mim mesmo. Pela minha própria justiça, pela minha força. E qual é essa fé então que eu falo? É a fé que tem que transformar a minha vida ao ponto de eu entregar tudo a Cristo. E aí vem uma pergunta. Será que eu tenho fé suficiente para me libertar do pecado? A graça já veio sobre mim. Eu sou perdoado dos meus pecados estão pagos. Mas será que eu tenho fé suficiente para ser liberto do pecado? Será que a minha fé é suficiente para me libertar de um vício, de uma fraqueza, de um problema, até mesmo de uma doença, do medo? Será que a minha fé é suficiente? Eu creio que hoje muitos cristãos vivem com as migalhas da fé. Muitos cristãos vivem com as migalhas da fé. Um pouquinho só. Por que vive com a migalha da fé? Porque os problemas são maiores, são tão grandes.
As dificuldades são tão grandes, as ofertas desse mundo são tão grandes que a fé some. A fé vai lá no fundo, difícil de encontrar às vezes. Então qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da minha fé? Em Hebreus 10:38 diz que o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo entrega-se a Cristo e confia na sua justiça pela fé. Pela fé. É essa justiça que nós precisamos. Se nós não vivermos por essa justiça, com certeza nós não teremos força e voltamos aonde? A escravidão do pecado de novo. Então, como anda a minha vida, a minha justiça, o que você considera justo? Eu digo assim, não em relação aos outros. Não em relação aos outros. Muitos, e eu também tenho essa dificuldade, muitos de nós, a gente consegue ser justo e julgar em relação aos outros. Mas eu quero falar em relação a mim próprio. Como que eu sou justo em relação a mim mesmo? Será que eu sou uma pessoa santa? Uma pessoa dedicada a Deus? Se eu olhar para dentro de mim, como é essa justiça? Será que eu me considero uma pessoa santa e justa perante a Deus? Nós estamos tão moldados e inseridos nesse mundo que os cristãos hoje não são mais notados ou vistos como diferentes. Hoje nós vivemos num mundo, simplesmente agimos com normalidade em relação a muitas coisas que estão acontecendo. Muitos cristãos agem normalmente como se nada tivesse acontecendo. Nós nos tornamos escravos do sistema, das práticas e do pecado que domina esse mundo. Muitos de nós. Então, devemos ter cuidado para não voltarmos à prisão do pecado novamente. Por quê? Porque será que eu vou perder a salvação? Não. A salvação é a graça de Deus. O perdão dos pecados é a graça de Deus na minha vida. Isso ninguém muda. Isso ninguém muda. Mas eu posso sim me tornar um escravo dos pecados que eu cometo aqui na terra. Eu posso sim voltar à escravidão do pecado. Então de jeito nenhum eu vou perder a salvação. Mas é possível voltar à escravidão. É possível se nós seguirmos um caminho de injustiça. Um caminho de levar vantagem, de tirar proveito, de fazer as coisas ao meu modo, de fazer as coisas que eu gosto, que eu quero, que enche o meu ego. Sim, nesse caso, eu posso voltar à escravidão do pecado. Porque a natureza humana, ela nos arrasta de volta à escravidão do pecado. Para sermos libertos, é preciso livrar-nos das correntes que nos prendem. Paulo disse lá no 19, porque as suas limitações humanas nos arrastam de volta ao pecado. E quais são essas correntes então que nos prendem, que nos levam de volta ao pecado? Abre lá em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses capítulo 3, do 3 ao 7. Diz assim, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Isso está falando, se referindo à salvação. Paulo aqui está falando referente à salvação. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. De novo, sobre a salvação. Versículo 5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, paixões e desejos maus, a ganância e a idolatria. No versículo 6, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre aqueles que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Olha quantas coisas aqui podem nos levar de volta à escravidão do pecado. Paulo diz assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Façam morrer. O que é isso? A imoralidade sexual. Gente, hoje o mundo vive. É o problema número 1 da humanidade, é a imoralidade sexual. O mundo vive em cima dessas ideias, em cima dessas mentiras, dessas ilusões, de que se encontra prazer, de que se encontra tudo, que se encontra
vamos dizer, o paraíso através do sexo. Então é maquinado de todas as formas a imoralidade sexual. É nos comerciais, é no falar, é no agir, é em imagens, filmes, novelas, tudo. Tudo que você imagina hoje tem pontos, tem algumas coisas sutis, né? Uma sutileza, um detalhezinho que muita gente não dá bola, mas que há em todos os lugares, até para as crianças. Hoje até desenho, tudo tem. Se você prestar atenção, você vai ver que há muita imoralidade sexual. E é o problema de boa parte dos cristãos também. É um grande problema dos cristãos. E aí depois, logo em seguida, Paulo fala da impureza. Em quem nós podemos confiar hoje em dia? O que tem de puro hoje nesse mundo? Cada coisa que a gente compra, você vai ver que tem alguma forma ali, de alguma forma você foi lesado, ou você não comprou uma coisa de qualidade. Mesmo quando você paga caro. Por quê? Porque não há mais impureza no ser humano para fazer coisas bem feitas, com seriedade, com honestidade. A impureza em palavras, a impureza em atitudes. Você não dá para confiar nas pessoas e nas coisas hoje em dia. Paixões e desejos maus. A humanidade sempre foi dominada por paixões. Sempre. É a paixão do futebol, sei lá, a paixão do meu trabalho, a paixão do meu talento, da minha música, do meu ídolo, não sei. Tem muitas paixões que desvirtuam as pessoas. Desejos maus, ganância, nem vamos falar, né? Hoje é generalizado a ganância. Idolatria, quando as pessoas não buscam a Deus verdadeiro, o nosso Deus, elas vão atrás de um ídolo. E a idolatria está em todos os lugares, em coisas, em pessoas, em ideias, pensamentos, coisas fictícias, ilusões. A idolatria está de todas as formas. E hoje tem muito acesso à idolatria. Muito acesso. Então, todas essas coisas, além da desobediência, são aquilo que leva de volta muitos cristãos a se tornarem escravos. E aí Paulo continua no versículo 8 de Colossenses: mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar, piada suja. Você olha hoje no WhatsApp, não sei o que, a coisa que mais tem é piada suja. Você ouve alguns programas de rádio, chega a dar nojo, né? Tudo é uma linguagem indecente, tudo, né? No versículo 9, não mintam uns aos outros, vistos que vocês já se despiram do velho homem, como as suas práticas. Então, não mintam, a mentira. Então, todas essas coisas que Paulo coloca aqui em Colossenses, se nós lermos as cartas de Paulo, vai ter listas e listas de coisas que escravizam a humanidade aqui na terra. Porque a escravidão nossa é só aqui na terra, tá? Eu estou falando desta vida, não estou falando da eternidade. A eternidade, não, nós temos a salvação, temos a graça de Deus, estou falando desta vida. Então, essas são as correntes que nos arrastam de volta à escravidão do pecado. Todos esses pecados que podem facilmente nos tornar escravos estão aonde? Estão aonde? Em nossa mente, em nosso coração. Então desconfie de si próprio. Desconfie do seu próprio coração. São aqueles pecados que supostamente consideramos pequenos. Pequenos. Aqueles que achamos normais. Né? Tem muitos pecados que a gente acha, é só um pecadinho. Né? Tem um pecadinho, pecadão. Né? Aqueles que a gente acha normal, que ninguém dá bola, que ninguém viu. Só Jesus, né? Jesus viu. Então, esses são os pecados que estão na nossa mente e no nosso coração. Esses são os pecados que só você sabe. Então, eu não estou dizendo aqui que você é esse tipo de cristão. Não levem por esse lado. Eu estou pedindo para que cada um de nós olhe para dentro de si. É nesse sentido, tá? Não pense que você está sendo cobrado de alguma coisa. Não.
Mas peça que o Espírito Santo te mostre e revele se você está sendo escravo de alguma coisa agora. Nesse momento, nesses dias, na sua vida. Por quê? Porque muitos cristãos levam uma vida dupla, de duas personalidades. Nas reuniões da igreja, nos grupos pequenos, junto com os amigos cristãos, eu me comporto como um cristão. Bonitinho, né? Lindo, com a Bíblia embaixo do braço, tá? Junto com os meus amigos cristãos. Mas quando que eu estou no meu dia a dia, na vida social, junto com as pessoas do mundo, aí eu me comporto do mesmo jeito, como não espiritual. Simplesmente uma pessoa comum, não faço a diferença. Então aquelas atitudes que não revelam fé nenhuma, obras que não revelam justiça nenhuma, hoje fazem parte do dia a dia de muitos cristãos. Então nós passamos todo o tempo correndo atrás dessas coisas, dos nossos desejos, e muitas vezes não suprimos as necessidades que estão lá no profundo do nosso coração. Então a gente corre atrás das coisas desse mundo e não suprimos os desejos que estão lá no nosso coração. O que é? É aquilo que nos tira a paz, que nos deixa ansiosos, que nos faz tomar remédio para estresse e que nos escraviza de alguma forma. Essas são as nossas necessidades. Essas são as nossas necessidades, não aquilo que nós desejamos. O que são essas necessidades que nós precisamos hoje? Hoje o problema número 1 que nos tira a paz é a falta de tempo. Você pode falar com a maioria das pessoas, elas não têm tempo. Elas estão super ocupadas. E isso tira a paz, torna a pessoa ansiosa, nervosa, preocupada, agitada, sem paciência. Mas é a necessidade do meu coração a paz. Segundo problema é o foco no materialismo. O foco no materialismo também me tira a paz. Por quê? Porque eu estou preocupado com todas as coisas ao meu redor, com aquilo que eu vou fazer nessa terra. Como eu falei há tempos atrás, tudo que é da terra vai ficar na terra. A nossa viagem para o céu não vai nada, não vai mala alguma junto com nós. Então tudo que é da terra vai ficar na terra. E nós estamos com o foco no materialismo. Mas eu preciso ter isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso fazer aquele outro. E isso me tira a paz. É uma necessidade do meu coração. As doenças também nos tiram a paz. Eu sei que nós estamos enfrentando e passamos por várias situações de doença aqui. E tem doenças que simplesmente surgem. A gente não pode fazer nada, a não ser pedir a Deus. Mas tem doenças que eu mesmo me causo. Tem doenças que são porque eu quis ficar doente. Né? Como a ansiedade e o estresse, por exemplo, é uma doença que é eu que decido, é eu que escolho se eu quero ou não. Então as doenças também nos tiram a paz. E o quarto problema da nossa falta de paz são os relacionamentos quebrados. Quantos relacionamentos quebrados? Entre famílias, entre amigos, entre irmãos. Falta de perdão, de conversar. Os relacionamentos quebrados, eles também nos tiram a paz. E tudo isso me torna o quê? Escravo do pecado novamente. São essas questões que precisam ser tratadas. Isso nos tira a paz, a alegria, que são as nossas necessidades para ter uma vida livre, uma vida liberta do pecado. Muitos desses pecados são aqueles pecados não confessados. São aqueles pecados não perdoados. Essas questões que eu não trato, que eu deixo para lá, achando que está tudo bem, ou que um dia vai ser resolvido, são aquilo que me tira a paz. São aquilo que me deixa doente. Tiago 5,16, abram lá, Tiago 5,16. Diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Gente, nós temos vergonha de confessar o nosso pecado para as pessoas. E às vezes eu creio que até para Deus. Por que a gente tem vergonha? Porque vão falar mal, porque vão me condenar, porque não vão me entender. A gente não precisa confessar o nosso pecado para todos. Tá? Eu não preciso vir aqui com 80 pessoas e confessar os meus pecados, ou reunir um grupo de 20 pessoas e confessar. Mas eu posso escolher uma pessoa. Uma pessoa. Escolha uma pessoa.
Uma em quem você possa andar junto, em quem você possa confiar e confesse esses pecados a essa pessoa. Porque a Bíblia diz que isso vai nos ajudar, vai nos curar. A oração de um justo poderá curar a nossa doença, a nossa enfermidade. E o pecado é uma doença. Então nós podemos sim escolher uma pessoa, escolha um pelo menos. Não ande sozinho, não ande isolado, porque isso é perigoso demais. Escolha uma pessoa e não tenha vergonha, que eu tenho certeza que qualquer um que confessar um pecado para mim e ouvir a minha história, vai dizer, poxa, eu achei que eu tinha problema. Vai ver que nenhum é justo, como Paulo diz, nenhum sequer. Todos nós temos pecado, então não temos que ter vergonha um do outro. Que ai de quem disser que não tem pecado, né? Nem vou falar o restante do versículo, né? Salmos 32, do 1 ao 5. Olha o que Davi fala sobre a questão de confessar o pecado. Coloque ali na tela, Salmo 32, do 1 ao 5. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui a culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ou seja, estava doente, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como que em tempo de seca. E então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então aqui Davi, ele está dando um exemplo do que aconteceu com ele. Ele foi um hipócrita. Ele escondeu de Deus o pecado dele. E quando ele escondeu, o que aconteceu? Ele estava definhando e gemendo, ele estava ficando doente. Mas depois ele confessou, reconheceu diante de Deus, e Deus perdoou a culpa dele, dos pecados dele. Então nós devemos sim confessar os nossos pecados. Eu não sei qual é o teu hábito de fazer oração, se é todas as manhãs, se é de meio-dia, se é todas as noites, se é 1, 2, 3 vezes por dia ou mais, ou nenhuma. Mas sempre que você orar, lembre-se, confesse seus pecados. Confesse. Já são perdoados os teus pecados. Nós já temos perdão, mas Deus quer que nós confessamos nossos pecados. E o problema da hipocrisia que nós vivemos hoje é que, como é que deveria ser a igreja de Cristo? A igreja devia estar pronta, preparada, a noiva devia estar pronta para a chegada de Cristo. E o que acontece então? Como que está hoje a igreja de Cristo? E eu não falo aqui de denominações, tá? Eu falo das pessoas. Das pessoas. Como está? Vivendo uma hipocrisia. Fingindo que está tudo bem, mas está sendo escravizada pelo pecado. É hoje a igreja de Cristo que nós vivemos no mundo inteiro, está vivendo dessa forma, escravizada pelo pecado, com a tamanha hipocrisia, fingindo que está tudo bem, cantando louvores, batendo palmas, cumprindo os seus compromissos religiosos e assim por diante. Mas isso é a hipocrisia. Temos que ter muito cuidado. E por que a gente vive, a igreja vive essa hipocrisia hoje? Eu falo de novo, igreja, pessoas, não denominações. Primeiro, porque o pecado está escondido, né? Está escondido dentro de nós. Como é que você vai identificar uma coisa que está escondido? Segundo, porque poucos reconhecem o pecado. Poucos reconhecem. E terceiro, porque há hipocrisia. Eu prefiro viver em pecado porque o pecado me dá prazer. De certa forma me dá prazer. Então são várias questões por que a igreja hoje vive dessa forma em pecado. Filipenses 1:6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, uma obra que começou em nós vai ser completada. A obra que começou em mim deve ser completada. Você está pronto? Será que estamos prontos para a volta de Cristo? Como é que está essa obra? Precisamos estar prontos. Romanos 6:20, vamos voltar lá para concluir então. Romanos 6:20. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Sim, quando a gente é escravo do pecado, a gente não precisa se preocupar com a justiça. Por quê?
Porque no pecado não há justiça. Não há justiça. O pecado já é a condenação. A essência da morte é o pecado. Ou seja, quando estou em pecado, eu estou morto diante de Deus. Morto espiritualmente. Então não há justiça. Eu não preciso me preocupar com a justiça. Eu já estou morto diante de Deus. É uma separação. E Paulo pergunta no versículo 21. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Ou seja, qual é o fruto que foi colhido do pecado, dessas coisas ruins que nós vimos até agora? Qual é o fruto? A vergonha. Acho que a maior punição para o ser humano é a vergonha. Tá? A maior punição para o ser humano, fala mal das pessoas, condena uma pessoa, faz ela passar vergonha na frente de uma plateia, para ver como é que ela vai se sentir. Né? E saibam vocês que nós vamos ser julgados e tudo vai ser revelado diante de Deus. E as nossas obras vão ser reveladas. Podemos ser glorificados, podemos ser louvados por nossas obras ou podemos ser envergonhados. Vai depender das obras que fizemos aqui na terra. E o versículo 23, Paulo diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então as coisas erradas que nós fizemos não servem para nada, a não ser para nos envergonhar. Quantos de nós, eu sou uma dessas pessoas, gostaria de poder voltar ao passado e consertar e fazer diferente as coisas ruins que fez, né? Coisas que me envergonharam. Eu gostaria de voltar atrás e poder consertar. Então, para finalizar aqui, como podemos nos libertar da escravidão do pecado? De quem devemos ser escravo? Ali em Romanos, no versículo 22. Mas agora o que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. O sacrifício de Cristo na cruz por nós não é só para a salvação, tá? Ele é para a libertação. É para a salvação e a libertação. A salvação é para a vida eterna, como diz aqui, o fruto que vocês colhem desta santidade, da obediência, da justiça de Deus, é a vida eterna. O gosto, o sabor desse fruto é a vida eterna. É isso que nós temos. Então, nós fomos libertos através da cruz de Cristo para a salvação e para a libertação nesta vida. A libertação da escravidão do pecado. Então, para você meditar durante a semana, não volte à escravidão do pecado. Não volte. Jesus já pagou tudo isso. Mas nós devemos olhar para as coisas de Deus e ser obediente. E não voltar jamais para as coisas que nos escravizam. Amém? Então não levem isso como uma coisa pesada. Mas sim, avalie profundamente o seu coração. E vê se tem alguma coisa te escravizando, entregue a Deus. E diz: Jesus, me liberta disso. Vamos orar? Senhor, queremos te louvar, ó Pai, te agradecer, porque a tua palavra, ela esclarece muitas coisas, ó Pai. Não só para a nossa eternidade, para a nossa vida contigo, no paraíso um dia, Senhor, mas porque ela esclarece como devemos agir ainda aqui, ainda enquanto vivemos aqui, ó Pai. Que possamos ser libertos, ó Pai, de todas as ofertas desse mundo, daquilo que nos tira a paz, que nos tira a alegria, que são as nossas necessidades, ó Pai, que até podem, sim, Senhor, nos tornarmos doentes, se nós não nos libertar disso, Pai. Então, Senhor, eu peço a Ti, aquebranta, dá entendimento, abre a mente de cada um, ó Pai, e que a gente possa duvidar do nosso próprio coração e pedir para que o Senhor sonde o nosso coração e que o Senhor purifique, Pai, a nossa mente e esse coração, Senhor, para que sejamos totalmente libertos de qualquer escravidão de pecado. É isso que eu peço a Ti, Pai, e abençoa e guarda cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém.